Olá, estamos trazendo neste canal uma sequência de vídeos que trazem a discussão e a reflexão sobre temas importantes relacionados à gestão empresarial, da gestão de carreira, que hoje é extremamente importante, e também da convivência do mercado, seja do setor produtivo ou seja do setor de trabalho. No campo do planejamento estratégico, existem ferramentas que são importantes e que, se bem utilizadas, elas minimizam os problemas e otimizam os resultados. Tudo isso nós sabemos. Quando nós vemos algum negócio, algum empreendimento ser bem ou mal sucedido, quando nós analisamos por que uma ou outra empresa aparentemente estável, segura, e de um momento para o outro ela cai em dificuldade, nós temos estudos de casos que nós podemos lançar a mão deles para entender perfeitamente o que não se pode fazer, o que não se deve fazer. As ferramentas do planejamento estratégico, e nós temos alguns já nesse canal e outros também que nós vamos colocando, elas facilitam demais quando nós vamos gerir o nosso negócio ou quando nós estamos atuando numa empresa como gestor, como diretor, ou como chefe, ou mesmo no trabalho operacional, nós fazemos com que as coisas aconteçam de forma que venham evitar problemas maiores. Mas quando nós falamos de negócios, existem tópicos que eles são essenciais e são os primeiros, e são os que vão dar vida àquele negócio. E são aqueles que vão dar vida à nossa carreira profissional. Por que eu falo sempre trazendo, tanto pelo lado empreendedor, com investimentos e montando negócio do lado do capital, como também eu trago para a vida profissional? Porque nós, quando nós entramos no mercado, nós somos uma marca e nós construímos essa marca durante o período que nós vamos trabalhando, durante o período que nós vamos desempenhando as nossas funções e crescendo na nossa vida profissional. E tudo isso vai depender de como nós vamos gerir essa carreira. Por isso que eu sempre, quando eu falo de negócios, eu incluo a vida profissional, porque está dentro do mesmo contexto. E existem tópicos que são fundamentais dentro do planejamento estratégico, que é a missão, a visão e os valores. O que é a missão se não é a essência da empresa, se não aquilo que ela mostra? O que é a missão se não aquilo que eu, enquanto profissional, eu sou visto, eu me mostro, eu sou a verdade, né, que se transforma naquele dia a dia das atuações. E os valores, né, que eles vão sendo construídos durante toda a carreira profissional e durante toda a vida daquele negócio, e esses valores é que vão fazendo com que a nossa atividade, o nosso produto, o nosso serviço, a nossa empresa vai ganhando consistência e ganhando sustentabilidade. Tá? E neste vídeo nós vamos abordar apenas o tema missão, porque para ele ser um vídeo mais curto e nos dá a oportunidade de fazermos uma reflexão mais aprofundada. Bem, deixa eu falar. Antes, eu quero falar duas coisas com vocês, aliás, 3 pontos importantes. Se você quiser, pode ativar a legenda desse vídeo, porque eu vou deixar configurado para isso, porque de repente você está no ônibus, está no metrô e você não pode ouvir, né? Não está com o seu fone de ouvido, e aí você pode ativar a legenda e olhar, ok? Então, se quiser, ative a legenda que ela está aí pronta para você. Outra coisa, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link com um artigo mais detalhado sobre esse tema, que vai te levar para o meu site, e lá você vai poder ver com um pouquinho mais de detalhe, só que dentro de uma linguagem mais científica, né? mais voltada para a escrita, que também pode te ajudar caso esse assunto te interesse.
E a outra coisa também que eu quero falar para você, se esse canal ele trabalha esses vários temas, empreendedorismo, gestão empresarial, negócios online, marketing, e se esses assuntos te interessam, muito bem, você se inscreva nesse canal e automaticamente você vai receber notificação todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos. Porque o nosso objetivo é fazer com que esse canal entre na tua vida, com esse canal entre no seu dia a dia e ele, de alguma forma, nós possamos trocar experiências, trocar aprendizados e aí vamos crescendo junto, ok? Então, beleza? Falando isso, então vamos para o que nós queremos nesse vídeo, que é a definição da missão da empresa ou a definição da missão da organização. Muito bem, quando nós falamos de missão, nós estamos falando da essência. Nós estamos falando daquilo que nós vamos nos mostrar. Nós vamos colocar o nosso coração. E quando nós estamos falando nisso, nós estamos pensando e observando que tudo está envolvido. A maneira com que nós vamos nos relacionar com o mercado, a maneira com que nós vamos nos relacionar com os clientes, a maneira com que nós vamos nos relacionar internamente com o quadro de pessoal. E o mais importante de tudo, quando nós falamos de missão, porque ela faz parte do contexto do planejamento estratégico, para dar vitalidade à empresa, essa missão ela tem que ser verdadeira. Quando nós falamos que nós oferecemos bom serviço, nós temos que incluir em todos os nossos processos, em todas as nossas atividades, em todo o comportamento, a veracidade das ações que vão fazer com que esses serviços sejam bem prestados. Quando nós falamos que nós vamos oferecer produtos de qualidade e com durabilidade que venham atender à sua expectativa, nós temos que criar todas as condições para que esses produtos eles sejam verdadeiramente da maneira com que nós falamos. Quando nós falamos que nós vamos atender os nossos clientes, porque eles são o elo mais importante do nosso negócio, das nossas atividades, nós temos que estabelecer uma relação com eles e criar condições onde eles estejam sempre se sentindo atendido e haja empatia da relação entre a atividade e essa relação. Então, quando nós falamos da missão, nós estamos falando da essência. Nós estamos falando do algo que é possível. Ou seja, nós estamos dizendo que a missão ela tem que ser factível, ela tem que ser real. O quadro de pessoal, os colaboradores dos setores e atuando nas suas diversas funções, eles têm que perceber que aquilo que a empresa, onde ele atua, diz que faz e seja realmente o dia a dia, seja verdadeiro. Os fornecedores, quando eles olharem e ver aquela missão escrita, aquela frase bonita que normalmente se coloca no site ou se coloca no quadro, para as pessoas quando chegam, olham e veem aquela missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa, que eles leem aquilo ali, eles têm que sentir que realmente é assim que aquela empresa atua, é assim que aquela empresa está recebendo, está se relacionando com ele. Seja o setor produtivo, seja do setor de serviço, todos a missão ela tem que ser clara, ela tem que ser real, ela tem que ser factível. Quando nós falamos de missão, nós estamos falando de algumas questões que elas são extremamente importantes. Por quê? Uma atitude mal tomada com um determinado cliente ou no próprio ambiente de trabalho vai provocar uma sequência, uma série de outros problemas que virão pela frente. A missão é nada mais e nada menos aquilo que quando nós olhamos a empresa, aquilo que quando nós olhamos aquele site onde nós vamos comprar aquele produto, aquele serviço, nós acreditamos realmente, sentimos que fomos acolhidos e entramos para dentro daquela empresa para nós fazermos aquele negócio. Ou seja, estamos falando do que pode traduzir na essência da organização, como ela se coloca para o exterior, e essa resposta é resultado de como ela trabalha do que é essencial no comportamento. Na linha de trabalho, o respeito ao cliente, à comunidade e os concorrentes.
Por que que nós falamos aqui também em relação aos concorrentes? Quando você, no seu negócio, você joga sujo, né, usando um termo mais fácil nós entendermos, com os seus concorrentes, você está criando uma situação em que aquilo ali pode se transformar em um processo, e aquilo ali pode, o CAD, por exemplo, ele pode entrar para fazer determinada avaliação, para entender que houve cartel, que houve dumping, ou qualquer uma dessas irregularidades que são comuns no mercado. Quando se toma alguma atitude que ela não seja coerente com aquilo que foge daquilo, do que é essencial, dos valores em relação àquela que se coloca, dos objetivos que se propõe da organização, você traz para dentro problemas que podem também envolver o próprio quadro de pessoal. Quando eles começam a observar que o que eles veem como missão, o que eles veem como essência, ou como essencial da organização, não é verdadeiro. É simplesmente uma colocação, é simplesmente uma frase bonita, é simplesmente um texto bem construído. Muito bem, nós estamos falando do coração, nós estamos falando daquilo que é a essência da empresa, do negócio que nós estamos fazendo. E se nós somos profissionais, né, quando também eu estou falando da missão, eu estou falando de como nós nos comportamos. Eu estou falando da questão da ética, de como nós relacionamos com o ambiente de trabalho. Eu estou falando da ética de como nós buscamos crescer na nossa carreira, na nossa vida profissional, e atuando sempre buscando colocar aquilo que nós temos para oferecer, que é o nosso essencial, sem que isso venha culminar com atitudes que sejam aquelas atitudes desleais, ou aquelas atitudes que nós temos no nosso ambiente de trabalho, onde nós pisamos onde nós deixamos de contribuir em determinadas situações para que certas situações ocorram e aí a gente fique valorizado. Nada disto é aceito quando nós falamos dessa questão da missão como valor, como algo importante, como algo que vai perpetuar, como algo que dá possibilidade de sustentabilidade. Se falamos do comportamento e da ambição de crescimento, não podemos deixar de incluir nesse arcabouço os valores que definem as características essenciais da empresa, do negócio, que irradiam por toda a organização e que podem ser percebidos pelos agentes internos, que são os colaboradores, pelos agentes externos, que são os fornecedores, os concorrentes, o Estado, a comunidade, como raiz da essência do comportamento e da ação em todas as oportunidades que nós vamos ter para fazer com que o nosso negócio caminhe. O que nós estamos falando? De novo, quando nós falamos de empreendedorismo, nós não estamos falando apenas daquele que tem o capital, aquele que monta o negócio, aquele que investe. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando daquele que tem a oportunidade de vender a sua capacidade, o seu tempo, a sua habilidade de trabalho para fazer com que o empreendedorismo do capital, do investimento, se transforme em realidade. Empreendedorismo é nada mais e nada menos do que aquela capacidade que nós desenvolvemos em nós. E nós vamos utilizar os recursos que serão disponibilizados, seja o capital, seja a tecnologia, seja o trabalho, ou seja o nosso tempo, que nós disponibilizamos para que as coisas aconteçam. Muito bem. Não podemos falar de um tema tal como missão em planejamento estratégico apenas falando em sentido genérico, né? Nós precisamos de buscar fundamentos científicos, fundamentos da administração, fundamentos da gestão, pensadores, empreendedores, estudiosos que trazem conceitos importantes sobre o tema que nós estamos abordando. E aí nós temos que trazer também para esse vídeo, né? E no artigo nós abordamos isso com mais detalhe. Afinal, o que é missão e qual a sua importância? Vimos que a missão é a razão de existir da organização.
e a perpetuidade no tempo diante dos desafios que aparecem de toda a natureza. Os ajustes que precisam ser feitos, os resultados que precisam ser alcançados, elas vão depender de como nós colocamos e definimos essa missão. Ou seja, do quão essencial as nossas atitudes, os nossos comportamentos são. E para ilustrar, nós vamos trazer alguns pensadores que abordam de como a missão ela deve ser definida. Alguns papas, né, que nós temos aí que nos ajudam, e aí nós vamos construindo, né, nós vamos construindo conhecimentos e produzindo conhecimentos, porque o que nós sabemos hoje, o que nós aproveitamos hoje, vem de longa data. Nós não inventamos a roda e nem vamos inventar a roda. Nós vamos avançando no tempo que a ciência nos permite isso da sua dinamicidade. Então, alguns pensadores, como Kotler, por exemplo, Philippe Kotler. O Philippe Kotler, para ele, você pode não aprender muito ao ler a missão de uma empresa, mas você aprenderá sempre muito ao tentar escrevê-la. Por que ele está dizendo isso? Quando você está tentando escrever a missão da empresa ou do seu negócio, e que às vezes é muito comum a gente passar despercebido, nós começamos, montamos um negócio, hoje chegamos para gerir uma determinada empresa, um determinado setor, e simplesmente vamos levando e as coisas vão acontecendo. Quando nós paramos para pensar na missão, na essência do nosso negócio, nós vamos aprender com ela, nós vamos crescer com ela, porque é o famoso aprender fazendo. Então, quando nós estamos pensando de como nós vamos fazer, do que é a missão, aí sim nós vamos conseguir desenvolver e chamar a atenção, alertar para determinadas habilidades e contextualizações que são importantes. Então, se você tem aí um negócio pequeno e você ainda não parou para pensar qual é a missão do meu negócio, da minha padaria, da minha loja de material de construção, da minha firma de consultoria, né, do meu site de consultoria, da minha atividade em si, qual é a missão dela, qual é a essência dela. Para pensar, para escrever, que você vai aprender muito, porque você vai corrigir algumas coisas, você vai acrescentar algumas coisas e você vai perceber algumas coisas. Outro pensador também muito importante que me ocorre é o Philippe Kotler, né? Ele diz o seguinte... ou melhor, o Philippe Kotler, eu já falei dele. Deixa eu falar de um outro também, que é o Akoff, né, que também me ocorre. O Akoff, ele leva do seguinte raciocínio. Ele diz que as declarações de missão deverão, como critério fundamental, poder ser postas em prática e ser aprovada. É aquilo que nós falamos. A missão, ou aquilo que você leu, ou aquilo que você disse como missão e essência da sua empresa, ou do seu negócio, ela só tem sentido se ela puder ser colocada em prática, se ela puder ser comprovada, se ela puder ser provada que ela é possível de existir. Caso contrário, é simplesmente uma ideia. E a ideia, às vezes, ela se perde. Um outro guru também, pensador importante também que nós temos, é o Peter Drucker. Tá? O Peter Drucker, ele dizia mais ou menos o seguinte, tá? Dentro do que vamos lembrando. A missão funciona como um propósito orientador para as atividades da organização e para aglutinar os esforços dos seus membros. Ou seja, era um propósito, né? Era um propósito que vai orientando. Não, eu até confundi. Esse não é o Peter Drucker, não. Esse é o Chiavenato. Não, o Chiavenato, que é o outro pensador brasileiro, corrigindo aí. O Chiavenato é que vai nessa linha de pensamento, que ele diz que a missão funciona como um propósito que orienta as atividades da organização. E a partir desta orientação, ela aglutina os esforços dos membros para fazer acontecer. Aí sim, o Peter Drucker, agora organizando aqui a minha mente, já que é ao vivo, né, às vezes a gente embola um pouquinho, mas o importante é a gente lembrar e corrigir antes.
O Peter Drucker ele já vai numa outra linha, quando ele diz o seguinte, mais ou menos isso, ele diz que a missão define uma empresa, é a missão que define uma empresa. E isso significa que a missão da empresa deve refletir aquilo que a organização tem de especial e a diferencia dos demais, o que chamamos de proposta de valor. Qual é a proposta que você tem do seu negócio, da empresa que você coloca, ou do trabalho que você está propondo, né? Qual é a proposta de valor? O que você tem de diferenciado? O Peter Drucker ele vai muito nessa linha da gestão, nessa linha da competitividade. Então, por isso é que ele traz nesta linha de pensamento, onde ele coloca que a partir da definição da missão da empresa, você diferencia. A partir da definição da missão da sua vida profissional, da sua carreira, você diferencia dos demais profissionais, e isso pode fazer diferença, e isso pode te colocar dentro de um mercado com mais facilidade, tá? Muito bem, então quando nós raciocinamos, refletimos a questão da missão, nós precisamos de pensar que ela tem que refletir a realidade da empresa. Alguns exemplos também que nós podemos ter, que vamos colocar de missão, apenas para fechar esse vídeo, mas como eu disse, veja que aqui embaixo tem um link que vai te levar para um artigo mais completo, um artigo onde ele traz o material mais completo. Mas algumas missões que me ocorrem, que eu vou acrescentar aqui para você nesse vídeo, já que nesse vídeo eu não preparei um roteiro, simplesmente nós estamos discutindo a questão da missão, fazendo uma reflexão muito rápida da missão, sem aquele compromisso fiel da cientificidade, porque na linguagem mais simples, às vezes, nós conseguimos abordar melhor. Porém, nós não podemos ficar na linguagem popular, na linguagem genérica. Nós precisamos de buscar o que é científico para nós fazermos com que dizemos que é real aquela ação ou outra. Não é isso? Então, aqui embaixo está no artigo. Então, para formalizar, né? Para formalizar um pouco a missão de uma organização, de uma empresa, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, a Coca-Cola. Quem não gosta da Coca-Cola? Quando eu falo de Coca-Cola, você vai lembrar ou da garrafinha pequena, ou da garrafa grande, ou da Coca-Cola com o churrasco, ou da Coca-Cola com o almoço, naquele calor. Vem de imediato na sua mente. Se é bom ou ruim o refrigerante, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da proposta que foi o produto, né? E a marca, porque quando se fala em Coca-Cola, imediatamente você já pensa no refrigerante Coca-Cola. A missão da Coca-Cola é mais ou menos isso. Ela diz o seguinte: buscamos refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Essa é a missão. Essa é a missão da Coca-Cola. A Nike, por exemplo, ela coloca em alguns dos seus pontos, quando ela aborda a missão, ela coloca mais ou menos isso: vender artigos esportivos, buscando inovação tecnológica e proporcionando conforto para os seus clientes. Quando você pensa na Nike, quando você pensa na Umbro e nessas outras marcas, você já sente o que aquele produto, aquele tênis ou aquele outro produto que você está comprando, como que ele vai estar inserido ao você utilizar. Né? O que ele vai te trazer de satisfação ou de conforto. Uma outra também que me ocorre agora, da Google, né? Já que nós estamos aqui na internet. A Google diz o seguinte, mais ou menos isso: nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Quem não conhece o Dr. Google? O Dr. Google, hoje, ele resolve todas as questões que nós precisamos. O que nós precisamos de aprender é aprender a utilizar do que realmente tem assertividade, do que realmente, de informações que nós temos ali, de material que nós temos ali, eles têm contexto.
Porque qualquer blog que nós lemos, qualquer artigo que nós lemos, qualquer informação que nós encontramos no Google, nós temos que buscar a fonte. Quem tá colocando aquele material? Qual é o grau, o accreditation que ele tem para ele colocar aquele assunto? Por isso que todas as vezes, quando nós abordamos um artigo, nós abordamos um blog, nós sempre trazemos e procuramos trazer o campo da ciência para certificar. Vamos falar que eu estou me lembrando aqui de mais um outro, né? Uma outra missão também, que também está no nosso dia a dia. É o Walmart, né? O Walmart, que é hoje um mercado grande que está por aí. Qual é a missão dele, que eles entendem? Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Esta é a missão da Walmart, né? Então, quando nós lemos a missão, ou quando nós vemos qual é a missão da empresa, daquela organização, a primeira coisa que nos vem em mente é se realmente é verdadeiro aquilo que ela está dizendo. É se realmente é verdadeiro aquilo que nós estamos comprando. E quando, às vezes, uma empresa, né, ou um negócio, ele perde mercado, ele perde competitividade, às vezes está relacionado à missão. Nem sempre, não é só a missão. Porque às vezes a missão é boa, mas existe falha na gestão de outros campos. Mas a missão, ela é fundamental para que se dê perpetuidade a qualquer tipo de negócio, a carreira profissional de cada um. Óbvio, não vamos aqui também vender ilusões, porque as dificuldades, os problemas existem, né? As sazonalidades existem e muitas das vezes pega de surpresa um negócio que está indo tão bem, uma vida profissional que está indo tão bem, um produto que está indo tão bem, e ele simplesmente ele sofre com algumas sazonalidades. Isso aí faz parte. Mas quando nós falamos da missão ou da essência da organização, do produto, do projeto, do serviço, nós estamos falando da verdade que nós colocamos. Nós estamos falando daquilo que nós assinamos embaixo em relação àquilo que estamos nos propondo, que estamos colocando para competir e colocando para atender necessidades e expectativas. E uma boa lógica, quando nós pensamos de missão, nós temos que entender o seguinte: nós não vendemos produtos, nós não vendemos serviços, nós não vendemos trabalhos, nós vendemos atendimento de necessidades, nós vendemos atendimento de expectativas daquele que está disposto a receber de nós aquilo que nós nos propomos oferecer. Então, uma lógica, né, de missão que nós podemos, para fechar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, é dizer o seguinte: que nós não vendemos produto, nós vendemos satisfação. Nós não vendemos serviço, nós vendemos atendimento de necessidade. Nós não vendemos o nosso trabalho, nós vendemos atendimento de necessidade e expectativa que o cliente, que a empresa tem nossa, ok? Então tá, é o que nós queríamos trazer para a reflexão de hoje. Voltando a dizer, tem um artigo aqui embaixo, um link aqui embaixo que vai te levar a um artigo mais completo sobre esse tema, e também no próprio site, né, que você pode acessar aqui em cima também, clicando aqui em cima, ele vai te levar a esse site, onde tem vários artigos que ele vai abordar sobre esses diversos temas. Aliás, ele está na tela aí para você, né, o site que te leva. E se quiser, como eu já falei, e se inscreva aí nesse canal, e aí nós vamos trocando experiência e trocando aprendizados. Ok, gente? Por hoje é só. Em breve nós vamos trazer um outro vídeo, e de preferência, provavelmente, nós vamos trazer sobre os outros 3 tópicos, já que nós falamos missão, visão e valor. Ok? Então, até lá.